Olá, de volta à segunda parte da aula de herdabilidades, né? A gente tinha falado sobre esse caso aqui da regressão pai médio, né, filho. A gente vai mostrar agora um exemplo no R, né? Estou usando aqui o R versão 4.02 e primeiro passo que a gente vai ter aqui é importar o banco de dados, né? Então, eu vou importar de um arquivo Excel. Ok? Então, dentro dessa pasta aqui eu tenho um arquivo chamado Equinus H2 que tem esse formato aqui mais ou menos, certo? Esse visualizador vai dar uma visão aqui de quais características que eu tenho, né? Que é a altura dos pais e a altura do filho. Eu vou trocar o nome desse arquivo aqui por EQ, né? Só de Equinus. E vou pedir a importação dos dados, certo? Opa. Certo. Então, esses aqui são os dados importados exatamente, né? Um conjunto de 55 pares aqui de indivíduos relacionados com o fenótipo dos seus pais, e daí a gente vai fazer um modelo de regressão para esse conjunto de dados. O modelo de regressão no R ele é relativamente simples. Ele é o LM, a variável Y, que no caso aqui vai ser filho, em função do fenótipo do pai, certo? E esse tio aqui representa como se fosse uma igualdade dentro da análise, né? Então, essa é a variável y, né? A variável dependente, e a variável independente é a variável pais, certo? E aqui a gente põe o nome do arquivo, que é o arquivo de dados EQ. A gente executa, e aqui a gente vai ter, né, o valor aqui aproximado de herdabilidade, que vai ser em torno dos 60% da herdabilidade. Então, um modelo bem simplesinho aqui para explicar a herdabilidade da altura dos animais aqui, certo? E a gente tem um outro modelo, que é o modelo de análise de variância. Esse modelo de análise de variância, ele tem, na verdade, um formato, digamos, tradicional, né? Que a gente tem aqui, que é a análise de variância padrão, que tem fonte de variação, grau de liberdade, quadrado médio, e tem um que é um pouco diferente do tradicional estudado na estatística, o que a gente chama, dentro do contexto de genética, de esperança de quadrado médio. Então, no caso, a esperança de quadrado médio, ela vai estar relacionada, você vai igualar o quadrado médio devido à fonte de variação reprodutores a essa esperança de quadrado médio. Então, com essas esperanças de quadrado médio aqui, a gente consegue obter a variância aditiva e a variância fenotípica, certo? Então, numa situação mais prática, a gente tem... Opa, deixa eu trocar aqui para... A gente tem que o quadrado médio de reprodutor, que é a primeira linha da tabela de análise de variância, vai ser variância ambiental mais K vezes a variância de reprodutor. E o quadrado médio do erro vai ser o sigma 2e. Então, a variância de reprodutor vai ser simplesmente o quadrado médio de reprodutor menos o quadrado médio do erro dividido por K, em que o componente de covariância entre meios irmãos é igual a 1/4 da variância aditiva. Ou seja, como a gente tem somente a relação entre meios irmãos, né, irmãos completos têm a relação de 50% de similaridade, e meios irmãos de 1/4 da similaridade. Então, isso também se relaciona com a variância aditiva.
toda a variância entre filhos do mesmo reprodutor, né, ela vai conter 1/4 apenas, né, dessa variância, vai ser, devido a reprodutores, vai ser de natureza genética aditiva. Então, para obter a variância aditiva, a gente pega a variância de reprodutor e multiplica por... De volta aqui, a gente pode fazer de mesma maneira a importação aqui dos dados a partir do Excel. Então, na mesma pasta, vamos lá, agora com o nome bovinos, H2, eu vou abrir esse arquivo, vou diminuir o tamanho do nome aqui, né? Vou chamar ele só de bov e importar. Certo? Então, aqui, nesse arquivo, a gente tem 24 animais, dos quais a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 reprodutores, e cada um desses reprodutores tem 4 descendentes. Então, no cálculo, a gente vai fazer LM de... o que eu quero saber é o peso aos 365 dias. E a variável aqui, que vai ser a variável explicativa, é a variável de tratamento, que é a variável de reprodutores. A variável de reprodutores aqui se chama pi, né, no singular. Então, pi. E o arquivo no qual se encontra se chama bov, certo? Só que agora a gente não tem uma regressão, a gente tem uma análise de variância. Então, a gente escreve aqui a nova, né, para a gente visualizar essa análise de variância. E a nossa análise de variância aparece aqui, né? Grau de liberdade, a soma de quadrados, o quadrado médio, né, do tratamento, reprodutores, e do... Então, aqui a gente vai ter que o quadrado médio de reprodutor é 74,27 e o quadrado médio de resíduo é 60,89. Então, o quadrado, ou a variância residual vai ser exatamente aqui, vai ser exatamente aqui o valor marcado. Opa! Se trocar. Então, vai ser exatamente aqui o valor de 60,89. E aí, o quadrado médio de reprodutor seria o 74,27 menos esse 89, dividido por K. O K aqui, no caso, seria igual a 4, né? Que é o número de descendentes de cada reprodutor, considerando que cada reprodutor tem um número de descendentes igual. Logo, a gente vai chegar aqui com um número, 74,27 menos 60,89, dividido por 4, de 3,345, certo? Então, 3,34 é o valor de variância de reprodutor. A gente multiplica isso por 4, que é a relação entre variância aditiva e variância de reprodutor, e obtém novamente, vezes 4, 13,38. Ok? Então, 13,38 dividido por 13,38, que é a variância aditiva, dividido por o valor da variância de reprodutor mais o valor da variância residual, 60,89.
0,89, certo? Então, matematicamente, a gente vai ter que o denominador é 3,34 mais 60,89. Então, o denominador é 64,23. Isso nos dá um valor aproximado aqui de 0,21 para a herdabilidade. Esse método aqui é um método de análise de variância, né? Também chamado de método dos mínimos quadrados, né? Que nos dá maior precisão, maior acerto do que um método de regressão. Mas mesmo assim, ele é bem aproximado e pode ter erros na sua execução. Então, quais seriam os modelos, né, que dão melhor resultado? Seriam aqueles dos chamados métodos de máxima verossimilhança, no qual, estatisticamente, eles são usados para obter a estimação de parâmetros genéticos, considerando simultaneamente os efeitos fixos e os efeitos aleatórios. Então, teremos uma aula sobre avaliação genética animal, onde a gente vai ver o que é um efeito fixo, o que é um efeito aleatório, mas, em resumo, é um método que permite comparar, por exemplo, animais de fazendas diferentes ao mesmo tempo, animais que têm números diferentes de filhos, animais que não têm filhos, ou seja, é um modelo que contempla todos os tipos de animais, diferente desse modelo, né, que a gente está analisando, que contempla apenas o efeito do reprodutor, foi desenhado somente para analisar o macho reprodutor, né? E esse modelo já é mais complexo, ele não se resolve tão simplesmente como uma análise de variância, né? Ele só é reproduzido em softwares computacionais, né? E pode ser produzido também no R, sem problema nenhum. Agora, só para finalizar, alguns erros de conceituação sobre herdabilidade, né? Um dos erros é que a herdabilidade de 0,40 indica que 40% da característica é determinada pela genética. Bom, isso não é verdade. Uma herdabilidade de 0,40 indica que 40% de toda a variação fenotípica para esta variável é devida à variação dos genótipos para essa característica. Isso tem um significado bem diferente da definição que em cada animal 40% da expressão da característica é devida a genes e o resto devido a outras influências. Ou seja, não é a influência no animal, e sim na população, na variação da característica. Então, esse é um conceito que é bem, vamos dizer, bem errado, né? Principalmente quando sai um resultado de herdabilidade na mídia, né? Então, a gente tem, principalmente em características de humanos, né? Então, é para a gente ter bastante cuidado nesse erro de interpretação aqui, esse engano, né? Um exemplo, uma produção de herdabilidade de produção de leite de 0,25 indica que a variação entre os indivíduos para a característica tem 25% de probabilidade de ser em decorrência genética e 75% de ser consequência de outros fatores. Outra interpretação errônea aqui, que uma herdabilidade baixa significa que as características não são determinadas pelos genes. Bom, nem sempre isso é verdade, né? A herdabilidade maior do que 0 sempre indica que os genes têm um efeito na expressão do fenótipo. Ou seja, somente quando a herdabilidade é 0 mesmo, é impossível, não existe nenhum mecanismo genético subjacente na característica, por exemplo, aquela que eu dei do pintinho cor-de-rosa, ou pintinho verde, né, nascido, que é totalmente ambiental, então aí sim a gente pode dizer que não há ação de genes. Do contrário, se for, mesmo que muito baixo, maior do que 0, né, a herdabilidade é determinada pela proporção da variância genética em relação à variância fenotípica. A baixa herdabilidade pode, assim, indicar que a variância genética é baixa. Então, vamos colocar o seguinte, né, a questão, por exemplo, da ocorrência de cornos nos bovinos, né? Ela é determinada pela genética.
Numa população de 1.000 animais, em que todos os 1.000 animais são aspados, têm cornos, a herdabilidade é zero. Por que a herdabilidade é zero? Porque não existe variância. É todo mundo igual, não existe variação. Mas a característica deixou de ter domínio genético? De maneira nenhuma. A herdabilidade, ela depende do seu cálculo em relação à variância. Se a variância for nula, se todos os indivíduos forem idênticos, né, para essa característica, então uma herdabilidade baixa, nesse caso, não tem nada a ver com determinismo genético ser baixo ou não. Está mais a ver com a qualidade da informação fenotípica, no caso aí a variância, né? Uma herdabilidade baixa significa que as diferenças genéticas são pequenas. Nem sempre. A herdabilidade baixa pode significar que a variância de erro é grande. Ou seja, não necessariamente que a parte genética seja pequena, mas que a variância, o efeito ambiental influencia e tem mais efeito do que a genética, né? E isso principalmente por causa de influência do ambiente ou imprecisão da informação. Se cada informação é obtida de uma maneira, através de um método, ou a gente tem pouca repetibilidade, né, e reprodutibilidade dos métodos, né? Então, por exemplo, se é uma característica usada, por exemplo, infecção por parasitas gastrointestinais, que depende da leitura de uma lâmina no microscópio, e que você tem uma pessoa treinada versus uma pessoa não treinada. Então, pode ser que o usuário diferente, quem coleta o dado, erre, e esse erro vá para os dados, né? E informação ruim entrando, vai sair resultado ruim também. Então, a herdabilidade pode ainda permanecer baixa se não houver muita variação genética presente. É uma outra possibilidade, né? Outro erro de interpretação que a gente já falou antes: herdabilidade tem um valor fixo. Não, nunca. Né? A herdabilidade reflete o peso relativo do componente de variância genética na variância fenotípica em uma população específica e com base em observações que foram feitas em um momento específico no tempo. A herdabilidade depende da variância genética em uma população, mas também da influência do ambiente e da precisão das observações. A variância genética varia entre espécies, raças, populações e ao longo do tempo, como a gente já tinha mencionado. Né? Aí, um outro conceito que nós temos aqui é o conceito de repetibilidade, que é um conceito paralelo, né, ao conceito de herdabilidade, só que a herdabilidade está relacionada ao valor genético, assim como a repetibilidade está relacionada com a capacidade provável de produção. Ou seja, está relacionada a características longitudinais que são repetidas, por exemplo, pesos sucessivos de animais, lactações sucessivas de uma mesma vaca, tamanhos de leitegada, né, número de leitões, peso de leitões de uma mesma porca em diferentes partos, né, peso, tamanho do ovo em diferentes dias de produção ao longo da curva de produção de uma ave, etc. Né? E a repetibilidade, ela vai ter uma conceituação diferente, né, e complementar à da herdabilidade. A gente vai ter aqui a inclusão da variância de ambiente permanente. Ambiente permanente, como a gente já havia mencionado, é aquela que se repete, né, ocorre uma vez na vida do animal e se repete até o fim da vida do animal, representando um benefício ou um malefício à produção, né? E somado a ela a variância genotípica. Por que aqui a genotípica? Porque o genótipo ele é imutável ao longo da vida do animal. Então você você nasce homozigoto, você vai ser homozigoto o resto da vida. Então as associações de dominância e as associações epistáticas são permanentes ao longo da vida, certo? Então é a capacidade, né, vai refletir a capacidade de repetição daquela característica. Então, repetibilidades altas, né, ou baixas vão definir como uma característica vai se repetir ao longo do tempo. Então,
A interpretação da repetibilidade é que a proporção das diferenças de produção entre os animais que é atribuída às causas permanentes, herdáveis ou não herdáveis. Então tem o efeito aditivo, os efeitos não aditivos, né, de dominância e epistasia, e o efeito de ambiente permanente. É considerado também o limite superior da herdabilidade, ou seja, a herdabilidade nunca será maior que a repetibilidade. Então é o teto da repetibilidade, né? A repetibilidade é o teto da herdabilidade. Então, se a gente tem, por exemplo, uma herdabilidade igual a 0,60, a herdabilidade com certeza vai ser inferior a 0,60. Por quê? Porque para repetibilidade, como a gente viu na fórmula anterior, a gente acrescenta os efeitos genéticos não aditivos, né, para compor a variância genotípica, e o efeito de ambiente permanente. Então, sempre é maior. E no extremo dos casos, né, se a variância de dominância de epistasia de ambiente permanente for em zero, ela é exatamente igual à herdabilidade só nesse caso. Ela pode ser usada para predição de capacidade provável de produção, né, que é aquela capacidade provável de produção ou habilidade provável de produção que a gente viu há umas 2 aulas atrás. E a alta repetibilidade significa que o animal tem grandes possibilidades de repetir sua produção no futuro. Então, se você tem uma característica de alta repetibilidade, o animal que desempenha bem num período, no próximo período, vai desempenhar bem também. E do contrário, se você tiver uma repetibilidade baixa, um animal que desempenhou bem pode mudar o seu desempenho numa próxima medição, certo? Então, a repetibilidade tem essa importância de mensuração.